Olá pessoal, boa tarde, Hoje quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020. Estamos começando diretamente da plataforma iônica da FTD, mais uma videoaula. De acordo com o nosso cronograma de aulas, nós temos às quintas-feiras aula de História e Geografia. Na semana passada nós não utilizamos o módulo na aula de História, porque nós falamos sobre a emancipação política de Alagoas. Mas nessa semana, nós vamos retomar o nosso módulo de História, dando continuidade ao assunto que fala sobre a imprensa. Nós já vimos que a imprensa, ela utiliza o rádio, o jornal, a revista. Hoje nós vamos falar sobre um período de repressão. O que é repressão? A imprensa também foi um pouco perseguida, durante o início da sua trajetória. Ainda hoje há especulações contra a imprensa diante de algumas notícias. Mas só que no início, quando tudo começou, as repressões eram ainda maiores. E as pessoas envolvidas com a imprensa sofriam muito para realizar o seu trabalho em algumas situações. Ou por outro lado, era omitido o direito das pessoas. Isso é o que nós vamos ver agora, a partir da página 254 do nosso módulo. Eu convido você a pegar o seu módulo nesse momento. Se você não está com ele em mãos ainda, pausa o vídeo e vai lá. E mesmo se está e não está na página, dá uma pausazinha no vídeo para que você não perca o andamento da aula. E abre lá teu módulo na página 254. No início do módulo tem esse título aqui, Um período de repressão, mas ainda está se referindo à imprensa. Eu vou ler, nós vamos lendo e vamos parando e explicando, tá certo? Um período de repressão. A partir de 1964, a história da imprensa brasileira foi influenciada pelo novo regime de governo instaurado no Brasil, a ditadura militar. Nesse ano, por meio de um golpe, o presidente João Goulart foi afastado do poder e os militares passaram a governar o país. Até 1964 existia um presidente governando. Mas só que nesse ano o exército tomou do presidente o domínio do país. O governo instituído pelos militares era uma ditadura, ou seja, um governo imposto que tinha características autoritárias e repressivas. Assim, os opositores do governo eram perseguidos e impedidos de expressar livremente suas opiniões. Nessa época em que nós estamos falando hoje, na aula de História, nós não tínhamos o mesmo direito que nós temos atualmente de expor nossas ideias, de falar o que pensamos, o que sentimos das coisas. Vamos agora para esse outro trecho e fala sobre a censura à imprensa. Para impedir a circulação de ideias contrárias ao governo, os militares passaram a censurar os meios de comunicação e as manifestações artísticas. Assim, jornalistas, músicos, compositores e atores eram constantemente vigiados e tinham muitos de seus trabalhos alterados ou censurados, ou seja, impedidos de serem divulgados. Naquela época, muito material produzido pela imprensa foi impedido de ser divulgado, porque trazia críticas ao governo e ao chefe de Estado, e nessa época, depois do golpe, era o Exército Brasileiro. Aí embaixo nós temos uma manifestação, estudantil na ditadura, contra a ditadura em 1968, 4 anos depois do golpe. E aí nós temos essa faixa mais destacada e tem assim, imprensa livre. As pessoas já lutavam pela liberdade de imprensa, a liberdade de informar, a liberdade de opinar das pessoas. Na página 255, nós vamos ler um pouco sobre a ditadura e a imprensa alternativa. Durante o regime militar, foram criados muitos jornais e revistas que faziam oposição à ditadura. Esses órgãos de imprensa ficaram conhecidos como imprensa alternativa. Essa imprensa utilizava o humor e recursos como charges e entrevistas para divulgar ideias contrárias ao regime militar. Para burlar a censura, muitas vezes eram feitas de modo disfarçado.
Um dos principais jornais alternativos foi o Pasquim, criado em 1969. Conforme vocês podem ver aí, uma imagem representando esse jornal, tá? Editada no ano de 1971. Aí embaixo, nesse quadro vermelho, nós temos um intertítulo e diz assim: A importância da liberdade de expressão. Com a censura e a repressão vigentes durante a ditadura militar, a população perdeu o direito à liberdade de expressão. Você já parou para pensar na importância da liberdade de expressão? Você aí, já parou para pensar um pouco o quanto é importante a gente falar o que pensa? Expor nossas ideias? Isso é liberdade de expressão. Viver em uma sociedade onde é proibido se manifestar é muito ruim, pois perdemos o direito de emitir nossa opinião e de ser ouvido. Atualmente, a liberdade de expressão é um direito garantido por lei no Brasil. Não podemos esquecer, porém, que ao expressar nossas opiniões, devemos sempre respeitar as outras pessoas, tomando muito cuidado para não praticar nenhum tipo de discriminação ou intolerância. Continuando na página 256. Nessa página 256, nós vamos falar da imprensa relacionada a algo muito útil no nosso dia a dia, sendo utilizado, inclusive, e vocês têm acesso a essa aula e vocês estão assistindo, que é a internet. Vamos lá. Com o fim da ditadura militar, na década de 1980, a imprensa brasileira passou a ter mais liberdade para publicar notícias e reportagens. Na década de 1990, com o desenvolvimento da internet, a imprensa passou a utilizar intensamente esse novo meio de comunicação. Muitos jornais, além das edições impressas, começaram a ser publicados em edições digitais. Além disso, diversas publicações novas passaram a circular apenas no meio virtual. Veja a seguir algumas das consequências do uso da internet. Além de ser um veículo de informação que atinge muitos brasileiros, a internet facilitou a troca de ideias e a interação com o público. Muitos sites permitem que leitores façam comentários e expressem suas opiniões. Ao lado, imagem do site Seninha, que permite a participação de internautas. A internet possibilitou a ampliação e a diversificação da imprensa. Vários grupos da sociedade criaram seus próprios canais de publicação e de notícia e de comunicação com a população. Os indígenas, por exemplo, atualmente publicam na internet muitas notícias sobre sua cultura e sua luta por direitos. Na imagem, página da Rádio Indígena Iandê, veiculada pela internet. Você percebeu como a internet vem contribuindo para aprimorar a imprensa? Devemos ficar atentos, porém, quanto às fontes de informação que acessamos na rede. Nem sempre aquilo que lemos na internet vem de uma fonte confiável. Assim, é importante conhecer a origem dos sites e das notícias que acessamos. Aí na página 257, vocês têm a atividade, composta de apenas uma questão, tá? Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre essa relação da imprensa e da repressão. Agora nós vamos para a aula de Geografia. Na aula de Geografia, eu convido vocês a abrir o módulo na página 294. Ao abrir o módulo na página 294, eu quero informar a vocês que nós vamos estudar a partir do capítulo 10 a orientação pelos pontos cardeais. Antes mesmo de vocês darem continuidade a assistir esse vídeo, pausa aí um pouquinho e vai lá na disciplina de Geografia e faz o cabeçalho, certo? Nós vamos iniciar por essa faixa amarela. Você já observou que todos os dias pela manhã o Sol aparece praticamente do mesmo lado do horizonte? Já pararam para observar isso? E que ao final de cada dia ele se põe sempre no lado oposto? Muito tempo atrás, o ser humano descobriu que a posição do Sol pode ajudá-lo a se localizar e a se orientar na superfície terrestre. Vamos ver como isso acontece. Na imagem nós temos algumas crianças observando
o sol se pôr no lado oeste do horizonte. Depois que vocês fizeram o cabeçalho, lá na disciplina de Geografia, vocês vão responder essas 3 perguntas. A, a B e a C. Letra A. Você já observou a posição do Sol quando ele aparece no horizonte pela manhã ou quando ele se põe à tarde? Quais são os pontos cardeais? Em quais situações você já utilizou os pontos cardeais no seu dia a dia? Compartilhe conosco. Na página 296, nós vamos estudar os pontos cardeais. No capítulo anterior, estudamos como podemos nos orientar e encontrar um local usando os pontos de referência e o endereço. Outra maneira de nos orientarmos e determinarmos as direções que devemos seguir para chegar a um local é utilizando os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Os pontos cardeais auxiliam em nossa orientação espacial na superfície terrestre. Eles podem ser encontrados pela observação da posição dos astros, como o Sol e a Lua. Em nosso dia a dia, muitas vezes nos orientamos pelos pontos cardeais e nem sempre nos damos conta disso. Placas como as que indicam norte, sul, leste ou zona oeste e zona leste orientam o sentido em que estamos seguindo em uma estrada ou em uma rua da cidade. O nome das cidades e dos estados, como São João do Oeste e Rio Grande do Sul, indicam a porção do território do país em que esses lugares estão localizados. Observe a fotografia a seguir. Aí nós temos 2 fotografias. E além das questões que vocês vão responder no caderno, a nossa atividade de geografia é somente você pesquisar em que lado do ponto cardeal a cidade de Porto Calvo está localizada em Alagoas. Se é do lado leste, oeste, norte ou sul. Certo? Pesquisa aí e nos encontraremos logo mais às 15 horas pelo Google Meet, no nosso encontro diário, né, para tirada de dúvidas e correção das atividades. Lembrando que a partir das 13 horas, observe o horário, a partir das 13 horas eu estarei disponível já pelo WhatsApp para a tirada de dúvidas, certo? Na próxima aula daremos continuidade a partir da página 297. Desejo a todos vocês uma boa aprendizagem, boa videoaula aí, assistam direitinho, leiam o módulo, respondam as atividades e voltaremos já às 15 horas pelo Google Meet. Tchau, tchau. Forte abraço.